boa noite. Estamos aqui hoje com o Rafa, nosso amigo aqui, cliente da CIA Bike Shop. Rafa completou 10 dias atrás aí o desafio 300 km aí, numa pancada só. A gente está aqui com o Heitor também, nosso mecânico, o cara que faz a magia acontecer na bike aí, deixa ela afiadinha. O Rafa vai contar pra gente um pouco do que foi. Se apresenta aí, Rafa. Primeiro, obrigado aí por me convidar para falar um pouquinho sobre esse desafio. Foi realmente difícil, né, completar os 300. E meu nome é Rafael Rios, né, eu sou fisioterapeuta, né, pedalo nas horas vagas, gosto de treinar, né, e esses desafios eles vêm para me ajudar a manter o treino, manter a constância nos treinos, né. E tem dado certo aí, tô melhorando, tô aumentando minhas distâncias, tá indo bem. Não, bacana demais. Para quem não conhece o Heitor, tá aqui nosso mecânico CIA Bike também. Se apresenta aí, Heitor. Fala galera, beleza? Heitor, mecânico aqui da CIA Bike Shop. Mercado aí já faz alguns anos aí já. Tá aí para tirar a dúvida de todo mundo aí. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar aí que a gente vai responder para vocês aí. É isso aí, pessoal. Então, Rafa, teve algumas perguntas lá no Instagram. Eu vou te perguntar aqui agora. A galera ficou muito curiosa para saber aí como é que é fazer um desafio desse, né? E aí vamos lá então. Vamos lá, primeira pergunta do Caio Maura. Setup. O que você usou de setup na bike aí? Ajuste, calibragem, como é que foi isso aí? Tá. Bom, vamos lá. A bike é uma gravel, né? Então eu venho montando essa bicicleta já tem uns 3 anos aí que eu comecei a montar ela. E ela veio se formando até agora, né? Então os últimos ajustes que eu fiz nela, freio hidráulico e tal, foram feitos agora pelo Heitor nos últimos 2 meses. Mas é uma bike gravel, um quadro gravel, ele tem uma abertura grande para pneu, né? Então eu uso pneu 2.0, seria mais ou menos 50 milímetros aí para as medidas de road, né? É uma geometria endurance muito confortável, então é uma bike de road, né, com abertura para pneu, né, e aí eu acabo usando pneu de mountain bike. Eu uso os pneus 2.0 de mountain bike. Ela tem freio hidráulico, tá com uma relação 2:10, né, compacta, né, então a coroa dela é 50/34. O cassete atrás é 11/42, então ele me dá um range bom assim para hora que pega um estradão plano, liso, roda bem. Eu consigo até às vezes andar no pelotão de road com a gravel. E na subida também ele me dá uma relação boa, né? Consigo subir bem com legal, ela, hein? então ficou bem legal assim. E esses ajustes de regulagem, tudo que o Heitor faz, ele sempre mexe nas bikes, ele sempre. Ele que me fala, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, então estou sempre perguntando, né, o que dá para melhorar na bicicleta e tal. E agora eu tô assim, acho que eu tô chegando no ideal dela, No que né? precisa, É uma né? bike que eu montei de baixo custo, não é uma bike cara. E está me servindo muito bem, assim, fico muito bem encaixado nela, bem confortável, uma bike, né, gostei demais dela. Não, tá. E aí surge uma dúvida, né, Heitor? O que é o desafio para você regular uma relação desse jeito? Assim, a gente acaba tendo que fazer algumas adaptações, né? Igual a bicicleta dele para poder usar um cassete 42 com um câmbio Tiagra, a gente teve que colocar um prolongador de gancheira, né? Deixar a corrente um pouco maior, fica limitado a algumas marchas. Só que as marchas que tem mais prioridade ali, de coroa grande, cassete grande, que é uma marcha que nos planos ou nas retas você acaba usando mais ali, a gente deixa a corrente um pouco mais alongada, fica limitado ali não usar a coroa menor com os cassetes menor, mas o funcionamento dela é perfeitinho, né? E aí, como o Rafa já igual comentou, já faz tempo que a gente vem montando a bicicleta, vem pelejando, a gente tem algumas particularidades, né? Até igual fita de guidão, a gente tenta usar uma fita mais macia para melhorar a pegada dele, a gente usa até 2 fitas, né? Uma por cima da outra ali para ficar mais macio, mais confortável, ficar uma pegada melhor do guidão. Quanto à ergonomia do guidão também, a gente teve uma preocupação quanto a isso, se ia dar uma firmeza ou não, questão de tamanho de mesa, altura. Então a bicicleta dele a gente já vem ajustando, já faz algum tempo já, para poder ficar no ajuste dele, porque a realidade é essa, a bicicleta tem que ser ajustada para ele, porque são muito tempo
de prova, é muito tempo de treino, né? Ele até treinou aí 250 quilômetros, então é bem próximo da prova mesmo, né? Então a bicicleta tem que estar bem encaixada para ele, questão da parte de regulagem, questão de freio, né? A gente há pouco tempo colocou uns freios hidráulicos nela, que ela usava os freios mecânicos, aí sofri um pouco, né, Rafa, nas descidas, alguma parte assim, e aí a gente vem ajustando ela, vem melhorando ela de pouco a pouco. Não, show de bola. Pneu tubeless, né? Isso. Pneu tubeless com calibragem, eu sou pesado, eu peso 90 quilos. Né? Então eu não posso entrar numa estrada de terra muito rápido com calibragem baixa. Então para mim o que eu tiro de vantagem do tubeless é não furar. Né? Eu ando com o pneu mais cheio, vamos dizer assim. Então 32 libras atrás, 28 na frente. Não tem aquele molejo do pneu Muito macião muito ali. macio, não. Ele fica- é mais duro. Só que como ele é 2.0, ele é confortável. Entendi. Então eu Não é o consigo- pneu duro ali que te atrapalha isso, também. Não é o pneu duro. Segunda pergunta aqui, Rafa. O Thiago Branquinho perguntou pra você o que mais conta, cabeça ou físico? Essa é uma honra responder pro Thiago Branquinho. É, né? O o melhor cara é ciclista diferente. da região aqui. Então, cara... É um dos Obrigado nossos aí meninos pela prodígio. pergunta, aí. Thiaguinho. Cara, é assim, né? Uma prova longa dessa, a cabeça tem que estar focada. Tem que estar focada. Então, não adianta ser destreinado, né? Eu treinei para fazer o desafio. Mas lá na hora, é muito mais mental o processo, né? O que eu percebi do meu corpo? Que depois de pedalar 4 horas, isso aconteceu nos treinos, aconteceu, né? Na prova também. Depois de pedalar 4 horas, 5 horas, o corpo parece que entra no piloto automático, sabe? A frequência cardíaca estabiliza, né? Vai no modo e avião. aí você vai meio que no modo avião, lógico, prestando atenção para não forçar nada. Mas a ideia é estar focado sempre, né? Olhando ali quanto quilômetro falta, a potência que eu estou fazendo, como está a frequência cardíaca e fazer tudo que eu combinei com o meu treinador. Alimentação, né? Hidratação e o foco. Então é muito mais mental, né, do que físico. Só que se você for destreinado, você não vai chegar simplesmente. Então você tem que treinar, né? Eu rodei bastante no pré-desafio, né? Você fez um desafio E antes também, foi né? mais difícil treinar para esse desafio do que fazer ele, na verdade, né? Porque eu queria desistir nos treinos. Nos Agora, treinos. no dia do desafio, eu tive um problema mecânico na bike com 80 quilômetros que eu achei que eu ia ter que desistir, porque teve muito barro, muita chuva, então entrou muito barro na relação e eu tive que parar, né? Eu não tinha marchas mais para funcionar. Daí eu desci, estava numa estrada de terra, desci, bati numa fazenda e tive uma sorte danada, porque quando eu pedi ajuda, o dono da fazenda me chamou lá para dentro. Na hora que eu cheguei lá num celeiro, assim, ele estava desmontando uma moto. Eu falei, cara, O cara era você tem uma mecânico. mecânica de moto aqui na fazenda, no meio do nada? Eu tô mexendo aqui na minha moto. Olha só, cara. Aí eu mostrei minha bike para ele, ele falou, não, traz aqui, vamos ali atrás. Aí já meteu água nela, limpou tudo, me emprestou 2 ferramentas. Aí eu, né, desmontei, assim, desapertei os parafusos, trouxe tudo o câmbio para o lugar, que ele tinha mudado de lugar, e vim reapertando os parafusos e tal, e consegui pôr ela funcionando de novo, né? E aí perguntei pro dono da fazenda quanto de barro ainda tinha ali naquele trecho que eu estava passando. Ele falou, tem mais 1 quilômetro aí nessa subida. Quando você chegar numa casa amarela lá em cima, para lá não vai ter barro mais, porque vai ser um chão cascalhado e tal, lá drenou bastante, lá você vai poder pedalar. Olha que massa. E aí eu saí da fazenda com a bike limpa, pus ela nas costas, subi andando 1 quilômetro no barro, Até sair para lá não no- sujar a bicicleta. Quando eu cheguei lá na Casa Amarela, eu montei na bike e saí. Eu percebi que ela estava funcionando, aí eu revivi de novo, porque eu, né? Você já tinha eu tava ficado achando preocupado, que eu ia né? desistir do desafio, do problema mecânico, e de repente eu estou pedalando. Então aí a sensação foi, agora ninguém me para mais. Agora eu vou até o Agora eu vou final. até o final. E foi, cara. Eu fui nessa energia de ter recuperado a bicicleta e me alimentei bem, parei nos pontos e tal e consegui chegar. Foi Não, bem. bacana. Show de... a galera perguntando bastante aí, né? Como é que foi a cabeça e tal. O Lúcio mandou aqui, pensou em desistir em algum momento do trajeto? Acho que nesse momento você falou do mapa, Nesse né? momento aí do problema mecânico eu pensei em desistir. Até voltei, né? Até voltei no trajeto até achar o local que eu consegui reajustar a bicicleta.
Mas depois, não, depois em nenhum momento eu pensei em parar mais. Eu só pensava que eu ia chegar. Né? Tocar mesmo A dificuldade maior assim foi depois que anoiteceu, né? Porque eu comecei o desafio às 5h30 da manhã e eu tinha 20 horas para terminar ele. Eu fiz as paradas que eu tinha programado, né, para me alimentar e cheguei no último ponto de alimentação, completei tudo o camelback, completei as garrafinhas e aí eu tinha um trecho à noite na rodovia, né? E sábado à noite, né? E aí eu fui pensando em não descer da bicicleta mais. Os últimos 90 quilômetros era esse trecho final aí, né? E aí eu fui, né? Consegui fazer todo esse final aí sem descer e pedalar 10 horas da noite, pedalar, né? Eu fui chegar 10 para as 11 da noite, né? Você tá doido. Então ali no final não tinha como desistir, porque eu ia parar às 10 da noite. Não tinha no pra meio do onde nada, ir, não né? tinha pra onde ir, então eu só queria chegar, né? E foi esse pensamento. embora. Teve um momento que eu pensei em desistir, foi só quando a bicicleta quebrou. Depois não tive mais. Era Tocou só direto. o foco para chegar mesmo. Não, bacana, show de bola. Vamos lá para a próxima pergunta já aqui então. O chefe perguntou aqui, o Reginaldo Mariano perguntou como foi controlar o ritmo durante o início da prova. Tá, essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade porque você sai empolgado, né? Animadão com a perna ali, né? boa, né? Descansado e tal. E aí você tá, a hora que você percebe, você está ali sempre fazendo um pouquinho mais de pressão no pedal. Nos treinos pré-desafio, fiz um treino de 170, fiz um treino de 220, um treino de 250. Eu descansei praticamente 15 dias para fazer o 300. Então, nos treinos antes, eu e meu treinador, a gente conversou e nós percebemos que eu estava fazendo muita força, estava fazendo mais força, né, no início dos rolê treinos e estava perdendo potência no final. Entendi. E daí a gente analisou a minha potência, minha ANP, né, a normalizada, e eu achei um número que a gente achou ideal, vamos dizer assim. Então eu tentava manter 210 watts. 10 a menos, 10 a mais, 210 watts. Então no começo eu colocava qualquer subida, 210 watts para mim na subida, eu pesado, eu tenho que pôr na mais leve e girar mesmo. subir girando. Então eu subia girando e tal, até brinquei com outro pessoal que estava andando comigo, né? Não, meu treinador falou que eu não passar 210 watts. E fui, né? Então foi olhando a potência mesmo, né? E olhando a frequência. A frequência a 210 watts para mim vai ser na transição zona 1, zona 2. E a minha frequência ela ficou bem baixa assim durante todo o desafio. O resultado disso foi que no final dos 300K, eu cheguei com um NP de 220. Então eu tinha sobrando no final. Entendi. Eu tinha sobrando no final. Pedalei muito na chuva, no frio de manhã, porque choveu das 5h30 à 1 da tarde. Depois não fez sol, ficou nublado, mas esquentou um pouco. Então geralmente aí a gente vai perdendo força. Eu não, eu consegui, né? Conseguiu sustentar ali e manter. Né? Tem uma métrica que eu uso para ver isso aí, do Training Peaks, meu treinador fala muito disso. Ele pega os números da primeira metade do treino e os números da segunda metade do treino e faz uma conta, né? E aí eu consigo ver que eu fiz mais força na segunda metade do desafio. Entendi. Então eu segurei bem no começo. Segurei bem no começo porque eu sabia que ia faltar no fim, né? Então foi em cima da potência mesmo. Já falando desse assunto de potência, né, o Heitor pode explicar pra gente melhor, é um negócio que tá entrando bastante agora, né, o pessoal tá aderindo muito, né, Heitor? Assim. Sim, com certeza. A parte hoje de medidor de potência, né, tem vários tipos no mercado aí, tanto no pé de vela, na aranha, nos próprios pedais mesmo, né. Então, a parte do medidor de potência consegue ter essa medida constante, igual o Rafão falou. Além de você ser certinho, né, conseguir ali estabelecer uma meta certa para você seguir, igual o Rafa comentou que ele conhece os números dele, né, tanto de início quanto de final, ele consegue estabelecer esse número e conseguir manter no treino ou no desafio, na prova, o tempo inteiro. O medidor de potência, a grande vantagem dele é que a medida é real. Frequência cardíaca, você está numa subida, começa a subir
A frequência, você termina a subida, a frequência ainda está alta. No meio da descida que a frequência vai cair. A potência não. A potência é instantânea. Você parou de pedalar, a potência vai cair. Você fez força no pedal, a potência vai subir. Então, não tem tantos altos e baixos quanto tem na frequência cardíaca. Então, para controle de longa distância, ou mesmo no dia a dia, a parte de potência é muito melhor e é tendência no mercado hoje, lá fora, a nível profissional, o pessoal já usa muito, já bem mais tempo do que a gente aqui. É bem mais preciso também os dados ali, Muito né? mais O cuidado preciso que os o dados. treinador pode ter também. Eu acredito que até o treinador agradece muito o cara que usa potência, porque fica É a mais fácil a leitura para eles, né? Sim, com certeza. E eu uso, né, a potência como base, mas eu não deixo de lado a frequência cardíaca nem a percepção de esforço. A percepção de bacana. esforço é muito importante, né? Você está ali concentrado, consciente, sentindo como está seu corpo, porque às vezes está muito calor, a frequência cardíaca ela pode subir. Se você está desidratado, a frequência cardíaca pode subir, né? Se você dormiu mal, às vezes você vai ter uma percepção de esforço que você está fazendo muita força para determinada potência que você está acostumado a fazer. Então, né, você não pode seguir 100%, né? Você tem que ter Você ali, tem que ir quanto adaptando. mais informação você conseguir relacionar, melhor. Então, eu foco na potência, mas eu também estou olhando para a minha frequência cardíaca e para a minha percepção de esforço o tempo inteiro. Que massa. Legal demais. Mais uma pergunta aqui. O André Siqueira deu uma brincada aqui. Falou pra você chamar o chefe para a próxima presepada aí. E aí, Mariano, tá pronto? Vou dar 300 km aí, ó. E o velho, cara, mandou uma mensagem aqui. Quem não conhece o velho do Strava aí, ciclista da nossa região também. Então, é uma história de superação muito legal. A gente pensa em trazer ele aí depois também para ter um bate-papo. É uma história bem legal que ele pode contar pra gente. E ele fez uma parabenização para você aqui. Falou que já fez 180 km sozinho na chuva. E imagina aqui a superação que foi os 300 km na chuva. E eu acredito que foi um desafio muito grande, né? A chuva aí. Um abraço pro Mariano, um abraço pro velho. Esse pedal, particularmente, eu tomei chuva, né? Por 130 quilômetros, mais ou menos, foi na chuva. Né, depois que parou de chover e tal, deu uma amenizada, né? E esses desafios eu fiz assim, pensando em... Eu vinha competindo de mountain bike nos últimos anos, né? E aí eu comecei a fazer esses desafios para melhorar a minha base, né? Fazer volume grande na base e tal, e para não ficar só rodando, né? Comecei a fazer esses Fazer um negócio diferente. brevês aí, né? E me ajudou muito ano passado. Esse ano eu quis aumentar a distância, né? Então fiz o 200 ano passado, esse ano eu fiz o 300 e eu gostei demais, assim, acho que eu tô bem encaixado no Endurance, né? O corpo respondeu legal. O corpo respondeu bem, respondeu melhor do que nas provas rápidas, né? Então eu não tenho muita potência, não tenho muita força para correr uma prova de 2 horas de mountain bike, por exemplo. Eu tenho até procurado provas mais longas mesmo, né? De mountain bike de 100 km, né? O ano passado eu fiz uma de 100 km de mountain bike, fiz uma de 180 em 2 dias, né? Fiz uma prova de gravel que está saindo bastante, com formato de 100 milhas, né, que são 165 quilômetros, né? Então é desafio. Você vem do triatlo, né, Rafa? Já fez meio Ironman aí e eu tal, já fiz, né? eu A treino. carcaça já é grossa, essa já eu não é de um sabia, tempo não. atrás, já. Já vem de tempos aí, já. Muito tempo atrás, de 2007 a 2013, morava em Campinas e eu trabalhava numa academia e tinha muito triatleta lá. Então eu comecei a treinar com planilha dentro do triatlo. Então corria, nadava, pedalava, né? E já ia para o Endurance lá. Então cheguei a fazer triatlo olímpico e meio Ironman, né? Uma distância de Endurance, né? Entendi. Então eu já venho, né, treinando assim há algum tempo. Quando meus filhos nasceram, eu fiz umas pausas, né, sem treinar, depois voltei, né? Acaba E agora tendo que dedicar nos últimos, meu filho mais novo está com 5 anos, o Bruno. Nos últimos 4 anos eu tô treinando Essa firme, parte, assim, e aí você vem acumulando carga ao longo dos anos, vai melhorando. Entendi. E Heitor, uma dúvida assim, que surgiu aqui também. Cara, a parte de lubrificação de rolamento, essa parte de lubrificação da bike em si, como é que fica num pedal tão grande assim? Você tem que ter um cuidado melhor
na hora de montar a bike ali para entregar para o cliente? Como é que fica Ah, isso? sim, principalmente na parte igual do Rafael, que Como que ela chegou aqui? tava feio o negócio. Viu? Mas a gente vem tendo já uns cuidados, né, com parte de rolamento, parte de lubrificação, medição de corrente, medição de relação. A gente vem mantido uma relação bem conservada, né, para não ter problema, porque tudo novo ainda corre o risco de estragar alguma coisa, né? Então a gente vem mantendo tudo em dia, a bicicleta dele, parte de cabeamento, parte de pastilha de freio, a gente trocou tudo antes dele ir, trocou alguns cabos, então a gente vem fazendo uma manutenção bem periódica na bicicleta dele mesmo. E aí quando chega da prova, a bicicleta com 300 km, com quase 200 de chuva e barra, então a bicicleta O talento chega quase toda destruída, né? Aí tem alguns desgastes de quadro, porque o pneu vai pegando barro, vai esfregando ali no quadro, até a parte onde ele põe os alforjes ali, as bolsas, chega a gastar ali, de tanto que vai esfregando ali, de areia e terra, então a gente tem todo um cuidado pós-prova depois, tentar limpar tudo certinho, tanto a reposição de pés, a gente tenta cuidar de toda a forma melhor possível. Muito bacana. O Heitor já está há alguns anos no mercado, igual ele mesmo falou, é ciclista também, tá na pegada aí, direto fazendo uns treinos aí na serra com a galera, chamando os clientes para ir pedalar junto. Isso é bem bacana, né? A gente fala que quem entende de bike mesmo é o estando em cima da bike, né? O ciclista ali, então ele tem esse diferencial também, que é muito bacana, que eu acho. Especificamente para esse desafio, o ciclista ele tem que ser autossuficiente em tudo. Olha que Ele massa. tem que ser autossuficiente na alimentação, tem que ser autossuficiente no trajeto, tem que tirar foto de pontos específicos que a organização pede para você provar que você passou no lugar, tem que ser autossuficiente na mecânica da bicicleta, no cuidado com ela, e se a bicicleta quebrar e você ficar Pro meio do nada Só aí. nada. você vai ter que ser autossuficiente para voltar para o ponto. Não tem apoio nenhum, não tem nada. Você recebe um briefing antes com a rota e os pontos que você tem que passar e tirar foto, comprovar que você passou e sugestão de pontos de alimentação, só isso. Né? Então o que eu fiz para cuidar da bicicleta? Eu lavei ela 3 vezes durante os 300 Durante o quilômetros, pedal. né? Uma quando ela deu problema a primeira vez e depois mais 2 vezes que eu encostei num bar e tinha uma mangueira, alguma coisa, eu joguei água na relação, reapliquei a cera, Lubrificante ali né? de corrente. E consegui chegar. Com chuva, a pastilha gasta muito, né? Então eu pus pastilha nova para ir para lá e troquei de volta aqui na revisão, porque ela acabou, ela chegou no ferro. E a corrente também, ela estava nova e ela chegou no ponto de troca. Né? Então, assim, ela gastou muito, né, por conta do atrito, né, que vai água, vai terra, vai areia, né, isso acelera demais. E o lubrificante, ele sai, né, com água, Com o né? tempo às ele vezes, vai acabando, pode ser o melhor que for, né? Eu optei, como tinha muita terra, eu optei em lavar a bicicleta e lubrificar toda vez, porque eu não estava assim naquela correria. Eu andei rápido, assim, eu andei Pôs um passo ali. mais calmo, né? Então eu conseguia parar, né? E fazer esse cuidado aí com a bicicleta. Falando aí que você comentou também, né, de autossuficiência e tudo mais, era uma dúvida que eu acho que a grande maioria tinha também, né, essa questão de apoio e tudo mais. É uma prova totalmente autossuficiente. E como é que fica a parte de alimentação nisso daí, Rafa? Como é que você organizou? Você escreveu antes, não deixou no quadro ali a hora que você ia comer? Sim. Eu treinei muito isso nos treinos, né? Uhum. Como me alimentar e tal. Então, eu levei o camelback com 2 litros de água e levei 2 garrafinhas com isotônico. Entendi. Então dava 2 litros no camelback e Quase 2 um garrafinhas litro. de 750 com isotônico. E então essa parte de hidratação, junto com reposição de sal, né, sais minerais em cápsula, eu fui fazendo isso e eu precisava parar a cada 4 horas, mais ou menos, eu esvaziava tudo e tinha que parar para reabastecer com água. Então eu tentava fazer a parada da água junto com a parada da comida. Entendi. Né? Para comer, eu não me dou muito bem com um gel de carboidrato. Não desce muito bem. Não, então chega uma hora que ele, né, eu prefiro levar comida mais sólida. Então a gente tem que consumir açúcar.
A gente tem que consumir basicamente açúcar para uma prova dessa, né? Então eu levo muito doce de amendoim, né? Por quê? Porque você pega um doce de amendoim, pesa 90 gramas mais ou menos, tem bastante carboidrato, ele é compacto. Então ele vai ocupar menos espaço, né? Então eu levei basicamente esses doces, né? Amendoim, torrone, cocada, também fica compacto, tem bastante açúcar e tal. E nas paradas, que eu parava num bar, né? Geralmente era assim, aí eu reidratava com isotônico de novo, né? Com água, e aí eu comia esses salgados assados, sabe? Uma massa com presunto e queijo, né? Que não é muito pesado e que, né, me dava Que te dava uma sustância ali para sustentação. você conseguir seguir. Então eu fiz 3 paradas para comer, né? 9 horas da manhã, depois 2 da tarde, depois 6h30. Parou pouco aí, Parei né? essas 3 para comer. Parei uma com um problema mecânico e parei uma para pôr água, para pegar E o água. restante é alimentação em cima da bike E aí mesmo. em cima da todo bike tempo. o tempo inteiro, de meia hora comendo, né? E para não pedalar com fome nunca, Entendi. né? Nunca com fome e nunca com sede. Né? Sempre. Então, sempre hidratando o tempo inteiro. Então, a comida é de meia hora. A água eu não marco muito. A água eu vou bicando, vou tomando camelback. Então, Entendi. o camelback me ajuda muito nas descidas. A hora que eu vejo que vai entrar numa descida, eu coloco a mangueirinha na boca, tenho as 2 mãos no guidão, solto a bike, o que dá, Aham. e consigo hidratar. Então, a água vai o tempo inteiro. Como é que é na greve ou a questão de impacto, Rafa? Principalmente em descida. A gente vê o pessoal rodando aí, né? Eu acho que é uma experiência aqui que só quem anda mesmo sabe falar disso. Porque a mountain bike a gente chama suspensão. A speed a gente vê que ela é muito rígida ali, né? Tem muito impacto, né? Se a gente for imaginar uma speed descendo, não faz sentido. Sim, não faz. Então você acha que influencia mesmo a questão dos pneus e calibragem ali, para deixar a bike mais macia? Sim, Vai um e pouco de técnica também? Tem técnica, lógico. Eu não tenho muita técnica, não. Tá? Eu ando de mountain bike full. Vou lá na Serra da Canastra, passo uns lugares lá que a gravel não vai passar. Entendi. Não tem jeito. A gravel não vai conseguir andar nesses terrenos muito acidentados. A gravel é uma bike de estrada, né, batida. Então, se você pegar muita pedra solta, muita vala de chuva, você vai sofrer, você vai ter que segurar a bicicleta. Não dá para soltar assim com tanta velocidade. Mas você vai aprendendo a tocar a bike. Você vai aprendendo pegando a tocar manha bike. da... Então, o que eu percebo? Quando eu ando bastante na greve, quando eu pego a mountain bike, eu estou com uma confiança absurda. Porque ela é dura, ela treme, ela exige chacoalha mais pra de caramba. você do que Exato. a bike. Ela não é uma bike para você jogar na buraqueira, não é. Para isso você vai de mountain bike, né? Então, eu treinei bastante aqui na região de Franca, tem muita descida de terra e tal, então você tem que ter cuidado, Eu penso o seguinte, uma bike gravel, você tem que fazer uma boa escolha de pneu, na largura. Então, eu acho que você tem que considerar o seguinte, qual é o maior pneu que cabe nessa bike? Aí você vai no maior que couber. Porque o Heitor sabe, eu comecei com 42, pneu 42, eu cortei os 2. Num estradão reto aqui, ó, pegou pedra, cortou. Aí passei para 47. Não dava tanta confiança assim, né? Depois cheguei no 2.0. Aí ficou legal ali de tocar e tudo mais. E essa questão também, Heitor, a gente vê que as bikes hoje, a maioria, principalmente as bikes de carbono, ela exige um torque específico nos parafusos e tudo mais. O material da bike é diferente. Como que é uma bike de gravel hoje em questão de particularidades específicas, assim, de aperto? Você tem que dar um aperto um pouco maior do que o torque, porque ela chacoalha mais? Ou o garfo tem alguma coisa de diferente? Como é que... A parte de torque até que não, né? Porque as peças são, como diz, desenvolvidas pelo fabricante lá, então ele exige uma quantidade de torque lá mínimo ou máximo, então a gente tenta seguir essa regra. A única coisa é que a gente faz uma conferência maior de torque. A bicicleta de mountain bike que faz cada 15 dias, a gente faz uma conferência toda vez que a bicicleta vem, a gente faz um reaperto, vai sair para a prova, a gente faz um reaperto, a gente confere toda a bicicleta. A parte do garfo ali, geralmente por ser maior, né, ele tem um espaçamento maior para poder caber a roda maior, então o garfo ele acaba sendo um pouco mais maleável do que os de road mesmo, né? O da gravel ali ele é maior, então ele acaba tendo uma flexibilidade maior, às vezes a gancheira da frente dá
onde vai preso a roda ali, muda um pouco, então isso cria uma flexibilidade maior e tal. Mas a grande maior absorção de impacto da Gravel é o pneu mesmo. Então, uma Gravel aí que usa um pneu mais baixo, um pneu mais fino, ele vai ter uma estabilidade muito menor e você vai ter que passar a usar uma pressão muito maior. Então começa a ter dois problemas aí, né? Você tem que aumentar a pressão do pneu para não ter problema com cortar, com mascar. Só que se você diminuir, você vai mascar ele. Mas se você pôr pressão demais nele também, você vai perder a estabilidade da bicicleta. Então foi o que a gente foi fazendo quando o Rafa saía para andar. Hoje eu rodei com 20 libras, amanhã eu ponho 30, põe 25, e aí foi acertando até chegar num ponto, tanto quanto o pneu, né, Rafa? Sim. Quanto questão de pressão, né? A gente ia acertando até deixar a bicicleta num ponto que ficava mais confortável para ele, né? É muito particular, tanto no mountain bike quanto nas road, nas gravel, é muito particular. Cada ciclista com um tipo de pressão, com um tipo de pneu. Até os meninos me zoam aqui que as minhas bicicletas, tudo de mountain bike, tem cravo grande. Falei, eu não tenho habilidade para andar com cravo baixo, mas é particularidade de cada um. Então, o Rafa se adaptou assim, o Matheus se adapta de um jeito, então é particularidade de cada um, né? A questão de mais parte de pneu. Mas tem esses prós e os contras de questão de pressão, né? Entendi. Não, bacana demais. É isso daí. Eu acho que no básico é isso mesmo. Para encerrar o nosso assunto aqui, Rafa, fala pra gente qual que é o próximo desafio aí. O que você está em mente aí de fazer? O próximo desafio agora são provas de mountain bike que eu vou ter no meio do ano. Provas de gravel de formato 160 de 100 milhas, 165 quilômetros. Esses desafios de longa distância, eu vou fazer um 200 no primeiro semestre. Estou definindo a data ainda, provavelmente vai ser em abril. E muita gente me falou lá na chegada lá que eu deveria tentar o 400. Olha só que bacana, já cutuca ali, cara. Então o 400 já, né, aquela pulga atrás da orelha já foi instalada, né? E o 300 tem 20 horas para cumprir, o 400 tem 27 horas para cumprir. Então tem que focar agora para pedalar de madrugada, né? Brigar com o sono e tal. Então eu ainda estou me organizando, mas provavelmente eu vou. Provavelmente eu vou para esse 400. Ainda não sei, né? Provavelmente vai ser no segundo semestre. Bacana. Fazer o 400 e vamos lá, né? Vamos pro desafio. E lembrando, galera, também é uma dúvida que eu mesmo tinha, a gente estava conversando no Watch aqui, eu perguntei pro Rafa como que funciona toda a organização, né? Da onde veio esse desafio, quem que faz, né? O Rafa pode falar um pouco melhor pra gente como que... Esses desafios são organizados por clubes, né? Então o clube principal é um clube francês, né? E ele organiza brevets, que são esses desafios de longa distância, e você cumprindo o desafio, cumprindo a distância no tempo determinado, passando nos pontos de controle, você recebe um brevet, que é um diploma de que você conseguiu percorrer aquela distância. E aí você pode evoluir nas distâncias. Então são desafios de 200, 300, 400, 600, 1.000, 1.200 e 1.300 que são oferecidos, né? E no Brasil tem vários clubes que organizam esses brevets, né? Alguns clubes têm o nome de Audax, né? Outros clubes têm o nome de Randonnée, por exemplo. Então eu fiz pelo Randonnée Mogi das Cruzes, né? É um clube que organiza os brevets e quando eu consigo o brevet, eu estou sendo homologado lá pelo clube principal da França. Bacana, que show. Então é isso aí, galera. A gente vem agradecer vocês aí por mandarem as perguntas, por estar interagindo com a gente. Eu acredito que esse estilo de vídeo é bem legal. Deixa nos comentários aí pra gente o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos assim, eu comentei de trazer mais algumas pessoas aí. Se vocês acharem legal, é isso aí. Eu agradeço o Rafa também, obrigado por essa disponibilidade. O Heitor tá aqui com a gente também. Valeu, galera. E tamo junto. Valeu, Rafão. É isso aí. Obrigado. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários aí de novo que a gente vai Valeu, respondendo, galera. vamos trocando ideia. Valeu, galera. Tamo junto. Isso aí. Falou, valeu.